Economia na real e ponto. Os fatos que precificaram o mês de janeiro, que terminou nessa semana, e o mês de fevereiro, que começou nessa semana. Uma semana cheia de eventos. Primeiro vamos falar do desempenho do mês de janeiro, quando lá nos Estados Unidos o índice Dow Jones registrou recorde histórico de alta. Mas aqui no Brasil, o mês de janeiro mostrou uma certa aversão ao risco. O índice Bovespa, principal indicador da B3, fechou janeiro em queda de 4,79%. É a pior performance para o índice Bovespa desde 2016, quando a gente fala de um mês de janeiro, que geralmente é um mês de alta na Bolsa Brasileira. Por outro lado, nós tivemos aí um dólar mais assanhado e uma retirada muito forte de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira. A saída foi de 7 bilhões. Essa é a maior saída de capital da Bolsa dos últimos 4 anos. Desde 2020 não se via uma saída tão forte. E aí, fim do mês de janeiro, começamos o mês de fevereiro. Só que o mês de fevereiro começou muito próximo da super quarta. A quarta foi o último dia de janeiro e dia 1º de fevereiro foi na quinta-feira. E na quarta nós tivemos as decisões de política monetária, tanto do Banco Central brasileiro quanto do Banco Central americano. E quais foram esses eventos, né? Decisão de política monetária Brasil e Estados Unidos. Tivemos a surpreendente sexta-feira com o payroll, os números dos dados do emprego e do desemprego da maior economia do mundo. E a sexta-feira surpreendeu. Mas vamos voltar para a super quarta. Na quarta-feira, como era esperado, aqui no Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária, cortou a taxa básica de juros, a Selic, dentro do previsto, 0,5 ponto percentual. No comunicado que vem junto com a decisão, nada de novo. Há a possibilidade de novos cortes da mesma magnitude. O que está todo mundo de olho é na ata que será divulgada na terça-feira, porque o comunicado não trata de forma direta e objetiva o comportamento do fiscal e sua influência no comportamento das decisões do Comitê de Política Monetária. E o grande desafio para o Brasil nesse ano de 2024 será o de entregar o déficit, já que ninguém acredita mais que esse déficit será zerado, muito próximo do zero, ou, na pior das hipóteses, entre 0 e 0,5% de déficit. Se ao longo dos meses o déficit for se consolidando e em ano eleitoral o governo for gastando o que não deveria gastar, vai haver pressão, sim. Pressão com saída de recursos da renda variável, o nível de risco do país aumenta, a pressão no câmbio e pressão nos juros. A pressão do câmbio é a pressão dos juros direto, porque se o dólar sobe, é inflação na veia. E o mês também começa pela volta da cobrança do ICMS, né? Aí a gente teve aumento no gás de cozinha, aumento do diesel e aumento da gasolina. O que mais vai impactar o índice de inflação no Brasil, o IPCA, é o aumento na gasolina. Por quê? Esse índice, que é o parâmetro para o cálculo da inflação e que é o parâmetro para a tomada de decisão sobre a política monetária do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele mede o comportamento dos preços em uma cesta de consumo para as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, quando você tem famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, você tem uma cesta de consumos bem mais diversificada do que aquela das famílias que ganham de 1 a 8 salários mínimos. Quando qualquer mexida no preço da passagem, qualquer mexida no preço da habitação, da comida, afetam diretamente a inflação do IPC. E o IPCA, nesse caso, a gasolina representa cerca de 5%
na composição desse índice e deve impactar, com esse aumento, a inflação de fevereiro em 0,11 ponto percentual. Então, esse é o impacto previsto, se ficar por aí. Mas voltando à vaca fria, então nós tivemos a decisão de juros no Brasil, que abre espaço para novos cortes até junho, e aí nós vamos ver como é que fica. As especulações feitas pelas projeções dos economistas ouvidos colocam aí a Selic até o final de junho na faixa de 9% ao ano. Os mais otimistas pensam até em 8,5%. E o fim do corte, o fim do ciclo de cortes deve acontecer por aí. Eu sou um pouco mais pessimista, acho que nós teremos mais 2 cortes de meio, aí nós estamos com 11,25, vão para 10,25, e a partir daí nós vamos ter que ficar de olho no comportamento dos juros nos países desenvolvidos, em especial dos juros americanos, e na sexta-feira, surpreendente, nós vimos uma economia americana muito resiliente, muito forte, gerando 353 mil novos postos de trabalho, quando esperava-se 195 mil. A economia está muito mais forte do que se esperava, e esse mercado de trabalho é que preocupa o controle da inflação e a volta da inflação para 2% ao ano, que é o objetivo do Banco Central dos Estados Unidos. Depois do anúncio do payroll, o bicho pegou. As bolsas americanas continuaram no positivo, mas a bolsa brasileira, que estava na faixa de quase 129 mil pontos, chegou a tocar os 126 mil pontos e fechou a sexta-feira na casa dos 127 mil pontos no negativo, e nós já temos a nossa bolsa, o índice Bovespa, nesse ano de 2024, acumulando uma perda de 5,16%, 5%. Só no mês de fevereiro a queda é em torno de 0,4%. E o dólar se fortalecendo com essa expectativa de uma taxa de juros alta por mais tempo nos Estados Unidos. As apostas do corte de juros em março foram abandonadas. Agora é saber se os juros serão cortados em maio ou em junho. Jerome Powell, o presidente do Banco Central, na entrevista que ele deu depois do anúncio da manutenção dos juros entre os 5,25 e 5,5, ele foi categórico. Os juros não serão cortados por agora. E existe uma divergência no pensamento dos membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Então, não existe essa pressa. Isso foi na quarta. Quando chega na sexta, veio um payroll robusto, aí as apostas foram postergadas para maio, para junho. E isso, é claro, impacta diretamente nos países emergentes, que têm que manter as suas taxas mais altas para competir com juros altos em países desenvolvidos, que têm um risco menor para receber o dinheiro, o capital do mundo. Outra coisa que chamou muita atenção nessa semana foi os problemas do mercado imobiliário chinês. A China está passando por um perrengue no mercado imobiliário que é tão importante para a economia chinesa e que comunica diretamente com o mercado financeiro, que financia esse mercado imobiliário. A Evergrande faliu e nós tivemos um banco japonês especialista em dar crédito para empresas que financiam o mercado imobiliário nos Estados Unidos, o mercado imobiliário corporativo. Esse banco reportou projeções de mais de 8 bilhões, para eventuais prejuízos. E a partir desse evento, os bancos regionais americanos voltaram a cair e o cenário nos lembra, dá aquele déjà vu de quando nós tivemos a crise lá das hipotecas, na bolha que se formou em 2008. Tem gente comparando com a bolha de 2008, tem gente comparando com a bolha do .com, já que as empresas de inteligência artificial, a valorização dessas empresas se assemelha muito ao que aconteceu com a economia.com, lá no início desse século. Portanto, gente,
o mercado anda aí numa linha muito tênue, né? Pode haver uma realização ou um efeito manada buscando proteção muito forte. Eu tenho falado isso desde o ano passado, quando o próprio FMI alertou que 2024 seria um ano difícil e que seria um ano do calote. Então, o setor imobiliário, ele se comunica muito com o mercado financeiro, né? Todo mundo se comunica com o mercado financeiro, mas o setor imobiliário chinês e o setor imobiliário americano são extremamente importantes para a maior e para a segunda maior economia do mundo. E ele, tanto na China quanto nos Estados Unidos, está em xeque. Bom, terminando, nós tivemos também nessa semana os dados da indústria. A indústria brasileira, em dezembro, cresceu 1,1% em relação a novembro e no acumulado do ano, 0,2%. Onde está o problema? A indústria parou, 0 a 0, patinou. Mas o maior problema, o que dói, é quando a gente olha as categorias econômicas da indústria e dentre essas categorias, a que mais sofreu, a que mais caiu foi a de produção de bens de capital, um recuo de 11,1% no acumulado janeiro a dezembro e de quase 16% se compararmos com dezembro do ano passado com dezembro de 2022. E por que eu chamo a atenção? Porque a indústria de bens de capitais é aquela que produz máquinas, equipamentos para o crescimento da economia brasileira. Então, se está havendo, né, pelo quarto mês consecutivo, uma queda na produção de bens de capital, se essa queda anualizada está em torno aí de quase 12%, temos que preocupar sim, porque vai haver uma desaceleração na economia, na geração de empregos. Isso aí mostra a capacidade e a vontade de investir das empresas. Então, essa taxa de juros elevada por muito tempo já está causando esses efeitos. E aí a gente olha em nível global, é isso que está acontecendo. Setor imobiliário chinês sofrendo, setor imobiliário americano sofrendo, os bancos regionais sofrendo lá nos Estados Unidos e por aqui a indústria de bens de capital também sofrendo, porque é necessário crédito, é necessário dinheiro barato, é necessário expectativa de crescimento. E é isso, resumo da ópera. Janeiro terminou de uma forma negativa para o capital de risco aqui no Brasil e a gente ressalta que daqui para frente é um olho no peixe e outro no gato, é um olho no mercado e outro no governo, no comportamento do governo em relação às contas públicas, ao dinheiro do contribuinte. Quanto melhor for a gestão, quanto menor for a gastança, melhor será o desempenho do mercado brasileiro. E, é claro, lá fora, a demora, né, uma demora maior no corte de juros pelos Estados Unidos vai impactar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Eu quero fazer um recorte na minha fala genérica. Eu falei que na semana passada eu fiquei muito preocupada com o setor imobiliário, tanto pelo que vem acontecendo na China quanto nos Estados Unidos e essa ligação, né, do setor imobiliário com o setor financeiro. Na China, a Evergrande faliu e um banco japonês chamado Aozora Bank projetou na quinta-feira um prejuízo de 24 bilhões de ienes no seu balanço. E esse alerta é uma evidência das crescentes incertezas em relação ao mercado imobiliário corporativo nos Estados Unidos. E a coisa não ficou aí, não. Lá nos Estados Unidos, os resultados do New York Community Bank Corp também reportaram um prejuízo inesperado, exatamente por causa do mercado imobiliário corporativo. A alta dos juros e a crescente adesão das empresas ao trabalho remoto está causando um turbilhão
no setor financeiro que anda financiando esse setor imobiliário na maior economia do mundo. Então, temos problemas no mercado imobiliário na China, no mercado imobiliário americano, com repercussões no sistema financeiro. Como eu disse, isso passa pela cabeça da gente aquela crise lá atrás nos Estados Unidos com as hipotecas, né? Lá em 2008, quando houve a quebra, né, do Lehman Brothers e startou toda aquela crise no setor financeiro e o que acendeu o pavio da crise foi exatamente o mercado imobiliário.